Fala galera, beleza? Estamos aqui começando mais um vídeo aqui para o canal. E nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre microsoldagem. Você sabia que a maioria dos retornos relacionados aos reparos de placa que você faz tem a ver com a qualidade da sua técnica, do serviço de microsoldagem que você está fazendo na placa do seu cliente? Se você não sabia, eu vou estar explicando para vocês e contando um pouco da minha experiência relacionado a esse tema. Então já deixa o like, se inscreve no canal, deixa o teu comentário. E se você não é membro desse canal, por apenas R$5 por mês você pode se tornar membro e ter acesso a vídeos exclusivos que postamos toda semana. Vídeo com conteúdo bacana e diferenciado. Então não perde tempo não, já assina o nosso clube de membro aqui do nosso canal por apenas R$5 por mês. Um valor totalmente acessível para todo mundo. Vamos lá, pessoal. Quando eu comecei a fazer reparos em placas, a primeira pasta de solda que eu comprei, isso aqui não é fluxo, isso aqui é uma pasta de solda que usa para tirar componente, botar componente e tudo mais. Eu usei essa daqui, Corbix. Parece que foi o diabo que colocou na minha cabeça no dia que eu fui comprar. Ele colocou na minha cabeça, compra uma solda Corbix, uma pasta de solda Corbix. Por quê? Essa pasta de solda Corbix é a melhor que tem. E eu acabei olhando para ela, achando bonitinho o pote. Disse, pô, eu vou comprar. Porque eu vi que na internet o pessoal pega o ferro de solda, bota nela assim, faz aquele negócio bonito. Então eu vou comprar para trabalhar com reparos em placas. Então eu comecei a trocar conector com essa abençoada aqui. Não estou dizendo que isso aqui não presta. Estou dizendo que para trabalhar com reparo de placa não serve. Pode servir para outros reparos, né? Pode ser que alguém aqui diga, pô, mas eu uso para tal coisa, é massa. Para reparo de placa de smartphone, essa pasta de solda não presta. E aí eu usei em alguns reparos e causei problemas para minha vida com isso aqui. Isso aqui me fez dias de angústia. Eu fiquei angustiado aí, quase pedindo para ser teletransportado. Estava fazendo reparo na placa de um cliente, o cliente me esperando lá de fora da loja, terminar, e simplesmente corroeu a placa do cliente ali no momento que eu estava fazendo a troca de um conector. Depois o aparelho simplesmente parou, né? E eu tive que sair de lá da sala do laboratório para explicar para o cara que a placa do cara morreu, porque eu fui trocar um conector de carga. Na época eu não tinha experiência para tentar resolver o problema e ficou por aquilo. Tive que comprar uma outra placa para o cara para dar para ele. Então já tive muito prejuízo e eu quero evitar, dando conselhos aqui para vocês evitarem de também tomarem prejuízo. Na época que eu comecei, eu não tinha ninguém do meu lado dizendo, ó, isso aqui não presta, pessoal. Se preocupe com tal coisa, façam isso. Não tinha ninguém para orientar, e a internet não tinha tantos canais que falavam sobre isso. Ensinavam uma coisinha ou outra, mas coisas muito básicas. Não tinha ninguém explicando, ensinando o que se deve fazer, a ferramenta que deve usar, o que presta e o que não presta. Não tinha. Mas enfim. Depois eu comecei a perceber, eu comecei a procurar, porque eu não sabia que era essa pasta aqui que estava me complicando a minha vida, não. Eu vou chegar lá onde eu quero chegar, certo? Eu não sabia que era ela. Eu pensei que eu fiz merda na hora que eu fui trocar. Mas aí eu troquei um outro conector e deu o mesmo problema. E eu disse assim, por que está acontecendo isso, velho? Por que está acontecendo? Por que está acontecendo? Foi aí que um amigo da internet, que eu conhecia num grupo de WhatsApp, ele falou para mim, cara, mostra aí a tua pasta que tu tá usando para trocar componentes. E eu mostrei essa bendita aqui, né, que o diabo colocou na minha mente para comprar. E aí o que é que acontece? Ele falou, pô, velho, eu também trabalhava com essa daí, acontecia isso. Ele tava mais num nível maior do que eu e tinha mais experiência do que eu. Por isso que é muito importante uma pessoa com experiência para orientar você que está começando. E aí foi que eu troquei essa pasta, certo? Comprei aquela Antec do pote azul. E não foi por capricho, nem para entrar em um grupinho de que os playboyzinhos, né, do reparo de placa, com Antec, não foi nada disso. Foi porque eu percebi que a Antec não tem nenhum tipo de patrocínio. É um fluxo totalmente diferenciado. Então, quando eu usei a primeira vez, cara, eu me apaixonei por esse fluxo. A solda pegava certinha, a coisa mudava, tudo lindo, maravilhoso.
e a qualidade da solda ficava outra, ela segurava bem, ela unia bem uma coisa com a outra. Então eu percebia que tinha menos retorno, comecei a ter menos retorno, conseguia fazer um reparo mais rápido, por simplesmente trocar isso aqui, ó. Só que ainda tinha uma coisa, tinha um problema, que a solda com o tempo ressecava, ela trincava com facilidade. E eu dizia, e agora? O que que é? Por que que fica dando retorno? Com o tempo dá um problema, nem tá passando a garantia, troca um conector, dá retorno. Eu troco um não sei o que, dá problema. Eu troco o conector FPC, depois ele solta ali, começa a soltar sozinho. E aí foi que eu percebi que a solda que eu usava era um Yashun ruim para dedéu, que era o que estava acontecendo aquilo lá. Substituí a Yashun por uma Cobix, por incrível que pareça. Vê aí, né, a incoerência. Isso aqui para soldar não presta. Mas essa daqui para mim, ó, é a Cobix, né? Azul. Essa daqui é o melhor fio de estanho na minha concepção para trabalhar com solda. Tem muitas outras boas aí também. Mas essa daqui eu gostei pra caramba. Então, eu comecei a ter menos retornos. Depois que eu comecei a utilizar isso aqui, a solda não rachava com facilidade, não ficava ressecada, ela ficava por muito tempo ali segura, né? Ela tem uma resistência melhor. Então, notem uma coisa, que eu quero dizer para vocês com essa história que eu contei aqui, que muitas vezes a gente não evolui, cara, porque a gente não consegue perceber ao nosso redor aquilo que nos está sabotando. Talvez, no seu caso, seja o ferro de solda que você está usando, talvez seja a estação de retrabalho que você está usando. Então a gente tem que parar para analisar aquilo que está travando o nosso crescimento. Muitas vezes não é porque a gente é burro, não. Muitas vezes eu conheço pessoas que dizem, eu sou muito burro para isso, velho. Eu tento trocar, dá uma merda, dá retorno. Aí quando eu vou na bancada do cara, eu olho, pô, o cara tá lá com uma Cast, ou uma Cobix dessa aqui, ou uma pasta da Yashun, da Aida, daquelas bem ruim, com a solda daquela da Yashun, daquela fina, escura, que é ruim no instante, resseca mal pra caramba. Então eu digo, ó, cara, tu tem que trocar, começar a trocar teus insumos, cara. Às vezes o problema não está nem tão relacionado ao ferro de solda que a pessoa usa. O ferro de solda, ele vai ser bom para reparos mais complexos. Tipo, quando eu compro um ferro de solda com uma qualidade melhor, eu posso render mais em serviços de reparos que são mais sensíveis, como um reparo de CPU, como um reparo de memória, como uma troca de um PMIC, por exemplo, né? Ou alguns outros reparos que necessitam de ferramentas que têm uma qualidade melhor em termos de... digamos assim, seja uma ferramenta que alcance aquilo que a gente precisa alcançar para fazer aquele determinado reparo. Me fugiu a palavra aqui, pessoal, eu estou no meio do vídeo, então eu vou passar batido, beleza? Então perceba que a gente necessita se ligar nessas coisas. Muitas vezes o camarada passa despercebido. Eu conheço pessoas que já fazem mais de 10 anos que trabalham na área e não sabem trocar um conector de carga direito. Ele troca, mas só Jesus na causa, velho. Só Jesus na causa. E para ele ali tá tudo bem. Ganhou o dinheiro do cliente, fez ali, pá, beleza, tá um bolo de solda ali, só soldou positivo e negativo e que se dane o cliente. Depois o cliente volta lá, ele vai lá, mexe de novo, depois o cliente olha assim, meu irmão, velho, não vou mais naquele cara não. Simplesmente ele acha que, beleza, ganhou o dinheiro, mas ele não sabe ele que o cliente tá puto com ele e não vai mais querer fazer serviço com ele. Eu já peguei muito serviço aqui de pessoas técnicos do bairro aqui, que já fizeram serviço 1, 2, 3 vezes, o serviço dando retorno, e o cliente chegar, me procurar e dizer, pô, velho, já levei para fulano, e o cara já fez 3 vezes, eu já tô constrangendo, não tô nem com o cara de ir lá mais. Eu digo, não, meu irmão, é um direito seu, você procurar para que ele resolva isso aí, né? Se ele não sabe fazer os reparos, então ele leva uma pessoa que tem que ser feita. Porque a nossa área, muitas vezes, está sendo prejudicada por pessoas que estão fazendo de todo jeito, né? Então, é normal que quando você comece, você não saiba fazer como uma pessoa que tem mais tempo na área. Porém, você não deve ficar, né, estagnado, achando que aqui tá bom.
aqui tá de boa, já sei fazer positivo e negativo aqui no conector, acabou, né? Então, o cara solda positivo e negativo e o pino de identificação ali no conector de carga, acabou, né? Tá funcionando, beleza. Vai trocar um botão ali, aí bota o botão, pegou uma soldinha de nada, clicou o botão tá clicando, poxa, passa isso aí, porque senão, se eu tirar, não consigo colocar de novo. Então, pessoal, muitas vezes a pessoa se queima por conta disso. E eu quero orientar aqui você que está começando, né? Que esse vídeo é praticamente um vídeo para iniciante, e até em relação a reparos de circuitos integrados, que às vezes dá retorno, também está relacionado à qualidade da solda que você usa, a qualidade do seu insumo, né? O fluxo que você está utilizando. Então, perceba que muitas coisas acontecem e você tem que, por que isso está acontecendo? Eu lembro que comecei a fazer pouco X3 Pro e dava muito problema em câmera. Dava problema em câmera. Eu digo, meu Deus do céu. Fazia o rebalho da CPU e problema em câmera. Depois eu comecei a parar para estudar por que estava acontecendo aquilo. E eu identifiquei o porquê. E comecei a trabalhar de uma forma que eu evitava aquilo. Então, a gente deve prestar atenção nisso. Outra coisa, outro ponto, para a gente finalizar aqui. O camarada até sabe soldar bem, ele já consegue soldar bacana, só que acontece uma coisa, ele pega e vai, faz a solda e não limpa o local que ele fez a solda. Ele fez a solda ali e beleza, pegou, funcionou, fecha o aparelho e entrega para o cliente. Cara, por mais que o seu fluxo seja de qualidade, com o tempo ele vai tipo que oxidando os componentes. Isso pode criar solda fria, isso pode fazer com que o componente ele fique um pouco meio que tipo oxidado, né, com aquele aspecto de oxidação, e começa a enfraquecer a solda, porque a gente tem que utilizar o fluxo ele foi feito, né, para no momento que a gente estiver trabalhando com solda, ele hidratar a solda e ele aquece aquele ponto mais do que os outros locais, certo? Protegendo até o próprio componente e ajudando na remoção do componente. Então ele serve para um momento que a gente está soldando. Ele não é um insumo que a gente deve colocar lá e deixar. Tem gente que acha que pelo o isopropílico, o álcool isopropílico, ou pelo o fluxo não ser condutivo, ele pode deixar na placa e não tem problema nenhum. Cara, isso vai gerar problema. Isso vai gerar problema. Por isso que quando a gente utiliza o isopropílico é um insumo, né, que ele não é condutivo. Ele não tem, nas suas moléculas, na sua composição ali, ele não tem elétrons livres. Então ele não vai causar curto na placa. Você pode ligar uma placa debaixo do álcool isopropílico e ele não vai causar problema nenhum naquele momento ali, né? A não ser que ele pegue na câmera, alguma coisa pode danificar dessa forma. Mas ele não vai danificar uma placa, ele não vai gerar um curto na placa. Porém, se você deixar fluxo com isopropílico ali, ele vai ficando um tempo, ele vai criando uma gosma por baixo do circuito integrado ou no local que você está fazendo um reparo, e aquilo ali com o tempo pode dar problema futuro, e às vezes nem chega o período da garantia antes de 3 meses, aí o cliente volta lá, pô, o Wi-Fi não está pegando mais não, e o cara fez um rebalo no modo Wi-Fi, e aí continua o Wi-Fi dando problema, e o cara diz, pô, eu já fiz rebalo, pô, eu acho que vou trocar o componente, troca, depois dá problema de novo, aí o cara fica nisso, pô, eu troquei 3 componentes aqui, tá dando esse problema. Muitas vezes é a finalização que você não está fazendo de forma correta, né? Tem que limpar bem a placa, pessoal. Fez um reparo com solda, limpa bem a placa. Então vocês têm que se ligar nesses fatores. Primeiramente, você observar a evolução do seu trabalho e o que você está trabalhando, quais são os insumos que você está trabalhando e as ferramentas, porque isso pode travar a tua evolução. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é você se preocupar com a sua evolução, se preocupar em adquirir equipamentos melhorados, né? E terceiro ponto é você verificar exatamente a limpeza final, a finalização, tá bonito, tá perfeito, pô, como é que tá você começar a olhar para o seu serviço como se fosse uma obra de arte. Como eu faço aqui? Eu olho para o meu reparo assim e digo, pô, velho, será que foi eu que fiz mesmo isso aqui? Pô, caramba, tá do caramba isso aqui, velho. Olha assim, coisa mais linda do mundo. Eu tenho o prazer de finalizar o reparo, deixar tudo bonito e entregar para o cliente. E aí a gente muitas vezes acaba, né, evitando prejuízo, evitando retornos e constrangimentos para o nosso nome, para a nossa marca, para a nossa empresa, para a nossa assistência técnica.
Beleza, galera? Então, fica a dica aí para vocês, né? Eu sei que eu posso, se você quiser, eu posso até gravar um outro vídeo mostrando como tirar componentes, como colocar componentes. Só preciso que você deixe aqui nos comentários, né? Quer que eu faça um vídeo aí, uma série de vídeos aqui mostrando como trocar um conector, como trocar um conector FPC. Eu noto que tem muita gente que está me seguindo, que são pessoas que estão começando agora no reparo, né? Tem muita gente mesmo. Os novos inscritos aqui no canal são pessoas que estão começando agora na microsoldagem. Então eu posso fazer uma série de vídeos, porém você tem que deixar aqui para eu saber se vocês realmente querem que a gente poste vídeo aqui mostrando como é que eu faço os meus trabalhos de solda, como é que eu finalizo, e aí a gente vai estar mostrando isso tudo aqui, beleza? Um abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.